Mega, vendo entrevistas mais recentes, falas públicas e tal, mas ele adotava, Mega, uma postura mais discreta, né? Na hora, inclusive, de dar entrevistas. Elisa, ele caiu uma espécie de ostracismo um tempo depois do impeachment ali no início da década de 90. Foi um processo muito traumático para o Brasil, com toda certeza. A gente estava vindo de um processo intenso depois da ditadura militar e bem no início desse período da nossa redemocratização, a gente já teve um impeachment de um presidente da República. Mas esse ostracismo durou um certo tempo. Depois ele retomou a ativa da vida política dele, com auge no mandato como senador da República. Passou por diversos partidos. E é interessante observar essas movimentações, porque quando foi conveniente, ele tinha a imagem que tentava se atrelar mais ao PT. Quando foi mais conveniente, uma imagem mais atrelada ao bolsonarismo, e essa é que é válida, digamos assim, para o momento. Mas ao longo de todo esse período em que a gente conviveu com o então senador da República, Fernando Collor de Mello, no Senado Federal, Elisa, e eu observava muito, porque tinha curiosidade até pela história de termos um presidente que foi impeachmentado circulando entre nós como um senador. Ele tinha um perfil extremamente discreto, não ficava ali em conversas com senadores, cafezinhos, jornalistas e afins. Dava entrevistas, mas entrevistas escolhidas a dedo. Não era aquele político que estava o tempo todo se colocando para ser entrevistado. Ao longo desses últimos anos, ele deu pouquíssimas entrevistas, inclusive. Elisa, então, uma atuação um pouco mais discreta. Nos últimos anos, com o Jair Bolsonaro assumindo a presidência da República e ele enveredando para este lado do bolsonarismo, ele se colocou em total disposição, inclusive, para contribuir com o governo Bolsonaro, para viajar com o Bolsonaro, para ser uma espécie de cabo eleitoral do Bolsonaro também no Nordeste, porque essa é uma das deficiências que o bolsonarismo tem em relação a projetos eleitorais. O Nordeste ainda é tido como uma região mais pró-Lula do que pró-Bolsonaro. Então, o Collor era um personagem interessante disso, pegando, claro, como foco o estado dele, que é Alagoas. Só mais algumas informações aqui que a gente vai trazendo, né, Elisa? É muito simbólica essa questão dele não estar numa cela, ele estar numa sala, um tratamento dado a um ex-presidente da República. A gente já observa uma movimentação também de uma certa preocupação, porque justamente estamos tratando de um ex-presidente da República no momento em que outro ex-presidente acabou de se tornar réu no Supremo Tribunal Federal. Então, se levanta essa possibilidade de se criar certos precedentes para casos de ex-presidentes serem presos. Há uma certa preocupação no mundo político já em relação a isso no entorno de Jair Bolsonaro, porque ficou muito bem claro que o Supremo esperou todo o chamado trânsito e julgado, esgotamento de todos os recursos para tomar essa decisão. Então, fazendo um paralelo, algumas fontes ali do mundo jurídico já apontam que o mesmo pode acontecer em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que, por óbvio, a gente ainda tem que acompanhar este processo longo que vem pela frente durante este ano de 2025 em relação a Jair Bolsonaro. Alguns juristas também veem um ponto que é o fato de Alexandre de Moraes ter tomado essa decisão monocrática a respeito da prisão, por mais que ele tenha jogado para o plenário depois. Mas alguns juristas avaliam que, com isso, você burla a coletividade. Então, isso é um argumento que pode ser aproveitado pela defesa. E só para complementar os meus colegas, Elisa, não temos um avião de prontidão da Polícia Federal no aeroporto lá em Alagoas. O que vai acontecer daqui para frente? É preciso esperar, isso que o Jonas estava contando para a gente, qual vai ser a orientação do Supremo Tribunal Federal e, a partir daí, a PF vai decidir qual vai ser a melhor logística. Há uma possibilidade de que a orientação venha depois de finalizado esse julgamento no plenário virtual. Então, o julgamento tem até as 11 horas e 59 minutos da noite de hoje para ser encerrado. Pode ser que dê maioria logo na abertura, a gente não tem muito como prever qual é esse comportamento dos ministros, mas o encerramento, de fato, mesmo tendo os votos, se dá até às 11h59 da noite. Os ministros, teoricamente, podem, inclusive, mudar de posicionamento se quiserem, ou pedir um destaque para plenário físico. Tem muitas possibilidades
nesse mundo ali do regimento do Supremo Tribunal Federal, Elisa. Mas é uma possibilidade que está sendo aventada também por algumas fontes da Polícia Federal, de que talvez a gente não tenha uma definição muito em breve sobre qual vai ser a decisão final a respeito da transferência dele para Brasília ou não. A prisão também, do ponto de vista da Polícia Federal, não pode ser considerada voluntária, apesar da defesa ter dito na primeira nota, assim que confirmou a notificação a respeito da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ele iria se apresentar voluntariamente. Então, ele estava ali, naquele momento, chegando na área de embarque do aeroporto em Alagoas, e a prisão ainda assim, mesmo que ele não tenha oferecido resistência, para os conformes, não é considerada uma prisão voluntária, mesmo com essa intenção que é sabida, foi publicizada, de que ele se entregasse depois, na chegada, depois dessa viagem, esse voo saindo de Maceió e chegando aqui na capital federal. Elisa. 9 horas.